que vou relatar nesse momento foi uma forte experiência espiritual que tive algum tempo atrás. O fato aconteceu como segue. Estávamos em 15 pessoas em uma cidade em Santa Catarina, onde tínhamos alugado um sobrado para tirarmos alguns dias de descanso. Minha esposa e eu preferimos dormir na sala. Os demais se instalaram nos quartos na parte de cima do sobrado. Como gosto de ler, passei a maior parte do tempo lendo alguns livros cristãos. Numa das noites, senti que algo iria acontecer. Era 1h30 da madrugada quando fui me deitar. Todos já estavam dormindo. Ao me preparar para me deitar, olhando para um dos cantos da sala, senti como se alguém estivesse ali me observando. Minha esposa já se encontrava dormindo naquele momento. Então, no mesmo instante que encostei minha cabeça no travesseiro, senti-me sendo transportado dali para um outro lugar por um anjo, até que chegamos a um alto monte de onde dava para ver muito longe. Era tão alto que as nuvens estavam muito próximas de nós. Ali o Senhor me falou através do anjo: Amaury, eu te trouxe aqui para te mostrar uma pequena parte das vestes da minha noiva. A seguir avistei um braço enorme que se estendeu do céu entre as nuvens e veio em minha direção, trazendo na mão um canto de uma veste, de uma brancura e resplendor que a nada pode ser comparado do que se tenha visto nesta terra. O tecido era reluzente. A luz daquele tecido era tão forte que o anjo teve que colocar outra mão por cima dele para esconder seu brilho. Ao avistar aquele canto de veste resplandecente, que parecia um tecido aceso na mão do anjo, fui tomado por um gozo indizível. A alegria e felicidade que senti naquele momento divino era tão grande que não me importava em deixar tudo para trás e dali partir com o Senhor. Uma alegria transbordante. Desejei fortemente pegar aquele pedaço de vestes resplandecente, chegando a estender as minhas mãos a fim de poder alcançá-lo, mas o anjo não permitiu. Posso dizer pela experiência daquele momento, o prazer que se sentirá no céu transcende a tudo ou mais. Como o apóstolo Paulo escreveu: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Tudo será tão glorioso e sublime que não haverá lembranças do que passou, de qualquer angústia, tristeza e dor. Ninguém terá saudades de ninguém e de nada do que ficou. Em meio àquela maravilhosa alegria que estava sentindo e a beleza do que estava contemplando, e querendo vestir aquelas vestes, o Senhor tornou a falar através daquele anjo. Ainda não é o momento. Antes de alguém usar aquela veste, terá que passar por outro lugar primeiro. Naquele momento fui transportado para um outro lugar. Foi quando me deparei com um grande tribunal, onde estava ocorrendo um julgamento. Vi então uma pessoa parada diante de um tribunal prestes a ser julgada. Do céu descia uma grande lista como o desenrolar de um pergaminho, com versículos bíblicos, um abaixo do outro, com um espaço entre eles. Mas o que se sobressaía entre os demais e se encontrava bem acima era 2 Coríntios 5:10. Então notei que, conforme a lista ia passando, embaixo de cada versículo encontrava-se pontos pretos. Dependendo do versículo, tinha 2 pontos pretos, outros 1 e alguns não haviam nenhum. Naquele momento soube que os pontos pretos eram pecados e falhas cometidas, de coisas que não deveriam ser feitas e de coisas que deveriam e não foram. Os versículos que tinham 2 pontos pretos eram porque neles há 2 ensinamentos a respeito do que deve ser feito e o que não deve ser feito ou praticado. Os versículos que tinham 1 ponto preto é porque neles encontra-se um ensinamento ou do que devia ser feito ou de algo que não deve ser feito ou praticado. Os versículos que não apresentavam pontos pretos eram porque tais ensinamentos haviam sido obedecidos. Já os versículos que tinham pontos pretos é porque não haviam sido obedecidos. Foi-me mostrado em um lugar bem próximo de onde era realizado o julgamento, um buraco como se fosse de um poço, onde dava para ver as ondas de calor que saía dele. Para minha surpresa, encontrei-me na vez de ser julgado. Então, observando a lista com os versículos que iam passando diante de mim, avistei minhas próprias faltas e pecados. Quando vi que havia versículos com 2 pontos pretos de acusação contra mim, entrei em pânico, aterrorizado, com minhas mãos quase arrancando os meus cabelos. Comecei a gritar desesperadamente: Deus, o que faço agora? São muitos meus pecados e não há mais tempo. Não quero ir para o inferno. Chorava e gritava em angústia terrível. Senti-me
como um pecador cujo veredicto final seria o inferno. Em meio àquele pavor, ouvi uma voz que disse: acalme, Samori. Ainda há tempo para vocês apelarem para a minha graça. Ainda vocês podem apelar para o meu sangue. Diante do que eu vi, comecei a orar com todas as minhas forças. Deus, misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Apelo para a tua graça salvadora. Apelo para o sangue do Cordeiro Imaculado que foi morto. Apelo para o sangue de Cristo. Logo depois disso, ouvi a voz do Senhor que me disse: recebam do que eu dou de graça a vocês. Levem a sério as minhas escrituras. Obedeçam minha palavra. Lave-se na fonte das minhas águas. Ouçam o que vos digo e cumpram o que vos mando. Tenho dado tempo a vocês. E o que vocês estão fazendo com o tempo que eu dei? Vocês estão cheios de si. Estou dando uma nova oportunidade. Eu sou o que sou. O Brasil verá a minha glória. Uma grande prova está vindo sobre minha igreja. Busquem a cura. Eu curo os corações. Abominem o mal e receberão da minha glória. Não vivam uma farsa. Deus me fez ver dois extremos: a maravilha que será e o gozo que se sentirá quando os remidos vestirem-se com as vestes da noiva de Cristo. E também me fez ver e sentir o quanto será terrível para aqueles que tiverem em falta e pecados diante do tribunal de Cristo. Naquele dia não terá nova chance. Não terá voltas, de nada adiantará chorar e gritar pedindo por misericórdia, porque o tempo da graça terá terminado. Naquele grande e terrível dia, Jesus não se apresentará como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, mas como o supremo e justo juiz, que dará a cada um conforme as suas obras. Veja o que diz 2 Coríntios 5:10, conforme eu vi, em cima do pergaminho. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Saiba que o julgamento será segundo cada ensinamento de Cristo, conforme ele mesmo disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta há de julgar no último dia. João 12:48. Depois o Senhor me fez ver o que está escrito em Apocalipse 19:7-8, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos justos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Depois de ouvir o que o Senhor disse, tornei em si e vi todos os movimentos ao meu redor. Vi a minha esposa se levantar e o barulho dos que iam se acordando por causa do alvoroço que fiz. Mesmo vendo os movimentos, não conseguia me mover. Assim foi até tudo terminar. Ao obter controle novamente no meu corpo, sentei-me no sofá com meu coração disparado. Depois de alguns instantes, achando-me mais calmo, consegui relatar a todos o que tinha visto. Eram 3:55 da madrugada. Foi nesse momento que vimos o que estava escrito em 2 Coríntios 5:10. Na sequência, achamos a concordância em Romanos 14:10-12, que diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz em Jeremias 23:28, o profeta que tem um sonho, conte a visão, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Estou fazendo o que tenho que fazer. Diante de tudo o que relatei, que cada um pense e haja como quiser. Mas não se esqueçam, isso está prestes a acontecer. Os acontecimentos mundiais comprovam: Cristo está às portas.